Cara, assim, pra mim, essa é uma das histórias mais impressionantes e mais inspiradoras, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala desse mundo de empreendedorismo. Quando a gente fala em empreender, em abrir um negócio, quase sempre vem na cabeça da maioria das pessoas o seguinte: ah, mas será que vai dar certo? Vai demorar? Ah, acho que eu já tô velho demais pra isso. Às vezes sua avó, sua mãe, seu tio, sua tia, sei lá, alguém tem alguma habilidade maravilhosa com alguma coisa e você olha pra pessoa e fala: pelo amor de Deus, faz alguma coisa com isso. Começa um negócio com isso. Eu começar um negócio com isso? Com a minha idade? Meu filho, depois dos 40, 50 anos, nada vai pra frente mais não. Você já ouviu isso alguma vez? Porque eu já, e não foi só uma vez não. Então se te falta motivação, vontade para trabalhar, você acha que sua vida está muito difícil, que as suas batalhas são muito grandes, pois então é com essa história que eu vou te provar que você está absolutamente errado e que idade, meu filho, idade é só um número. Nossa história começa no ano de 1890. 1890 nasce o protagonista da nossa história, Harlan David Sanders, nascido no estado de Indiana, que infelizmente aos 5 anos de idade, 5 anos de idade tem a primeira grande tristeza da sua vida, a morte do seu pai. Isso obrigou a sua mãe a ir para o mercado de trabalho, a ganhar dinheiro, a colocar dinheiro dentro de casa. E ele, cara, uma criança de 5 anos de idade, obrigou ele a cuidar dos seus irmãos e aprender a cozinhar. Ele era o irmão mais velho. E por incrível que pareça, aos 7 anos de idade, ele já era um excelente cozinheiro. Aos 10 anos, ele começa a trabalhar como ajudante na fazenda. E em 1902, para o que pode parecer a alegria de muitos, a sua mãe se casou novamente e, ao contrário do que pareça, não foi um momento feliz, não foi uma história feliz, uma história de amor, porque a relação dele com o padrasto não era lá das melhores. Ele largou a escola na 7ª série, aos 13 anos de idade ele saiu de casa e foi trabalhar pintando carroças em Indianápolis. Agora em 1906, aos 16 anos de idade, ele foi morar com um tio e conseguiu um emprego, mais um serviço como motorista no transporte público da cidade. Em 1907, ele se mudou para a casa de outro tio no estado do Alabama e começou a trabalhar como ferreiro numa companhia de trem. Ele que fazia o serviço ali de limpar os trilhos. Pouquinho depois ele foi, digamos assim, promovido para uma posição talvez melhor. Era ele quem jogava o carvão na fornalha do trem que fazia o trem funcionar. Para eu que sou mineiro, fala trem é difícil. Ele jogava o carvão no trem. Que trem? Tudo é trem? Jogava no computador, na mesa? No trem? E ele trabalhou nessa posição ali em companhias de trem, várias companhias diferentes por vários anos, até que ele conheceu Josephine King. Eles se casaram, tiveram 3 filhos. Só que como esse cara, pelo que vocês estão vendo, ele não tem a vida muito privilegiada, ele não é um cara muito sortudo, cara, o primeiro filho dele acabou morrendo. Eu tô dando uma pausa rápida nesse vídeo aqui para pedir rapidinho para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha, que é de graça, e me acompanhar no meu Instagram, JP Marajó. Bora voltar pro vídeo. E ele mudou de companhia mais uma vez, dessas companhias ferroviárias, e ele começou a estudar direito. E ele perdeu um emprego dessa companhia porque ele brigou com um colega de trabalho e a sua esposa, talvez já insatisfeita, brava, grilada por conta de todas essas coisas, todos esses altos e baixos, toda essa montanha russa e essa coisa louca, e ela se mudou com os filhos para a casa dos pais dela. E logo ele começou a praticar a advocacia, trouxe a família dele de volta para casa. E agora? Agora vai começar a acontecer a coisa boa. Que hora que vai acontecer alguma coisa boa na vida desse cara? E ele começou a sua carreira na advocacia e já encerrou, já aposentou, porque ele brigou fisicamente, saiu no murro com um cliente dentro da corte. Aí voltou pra merda. Ele se mudou para a casa da mãe dele, voltou a trabalhar em companhia ferroviária, trabalhou como vendedor de seguro de vida e assim foi.
até que no ano seguinte ele faleceu. Fim da história. Tô brincando. Ele tentou empreender, abriu uma empresa, até que ganhou um dinheirinho bacana, só que depois ele foi à falência, perdeu tudo, quebrou o negócio, foi trabalhar na fábrica de pneus da Michelin, só que em 1924 a empresa fechou essa fábrica. Puta, cara, como é que pode um negócio desse? Como é que pode uma vida desse cara? Quando acha que vai, não vai. Agora sim, agora vai. Não vai. Não foi. Não vai. Um tempo depois ele conheceu um executivo que sugeriu para ele abrir um posto de gasolina. Ele fez isso, teve sucesso até fechar o posto em 1930. E por que 1930? Você está lembrado o que aconteceu em 1929, né? A grande crise, a grande depressão, esse ano marcante que ferrou a vida de muita gente. E agora avançando um pouco, em julho de 1939, tô olhando aqui porque é tanta data na minha cabeça que eu custa lembrar meu aniversário, então eu tenho que olhar aqui para não me perder. Em julho de 1939, esse cara ele adquiriu um hotel na Carolina do Norte. E agora sim, pô, empresário hoteleiro, chique, comprou um hotel. As coisas pareciam bem, maravilhosas, não por muito tempo. O cara comprou um hotel em julho e em novembro o hotel pegou fogo, mano. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não tô brincando, falando sério. O hotel pegou fogo, ele esperou a bagaça lá terminar, refez tudo e transformou num restaurante. E lembrando que o cara era bruto na cozinha. Você tá lembrado que com 7 anos de idade ele já cozinhava, já era um excelente cozinheiro, o cara era bruto. Nesse meio tempo ele já vendia uns pratos de frango aí de uma receita própria dele. E em 1940 ele estava trabalhando, prestes a fazer uma coisa boa aí, trabalhando numa receita secreta. Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial e o cara se ferrou de novo, fechou tudo de novo. Por causa da Segunda Guerra, os produtos começaram a ser racionados. Ele queria comprar uma coisa, não tinha, queria comprar outra, estava em falta e ferrou. Ele foi trabalhar em Seattle como supervisor e depois como assistente de gerente de uma cafeteria. Em 1947, ele se divorciou daquela mulher dele e em 1949 ele se casou com quem era a amante dele. Danado. E agora, 1952, aos 62 anos de idade, ele morre. Óbvio que não, óbvio que não. 62 anos de idade, os tempos de luz começam. Ele consegue franquear a sua receita pela primeira vez para um homem que era o operador do maior restaurante da cidade. E a loucura foi que as vendas desse restaurante aumentaram em 75% por causa do frango frito. E foi no estado de Utah que surgiu o nome que hoje você deve conhecer como KFC. KFC, tá? Não é KLB não. E se você acha que a vida do cara ficou fácil depois disso, aos 65 anos, tá lembrado lá que ele tinha um restaurante, ele teve que vender o restaurante. Ele vendeu esse restaurante que ele tinha porque construíram uma outra rodovia lá, que se tornou a rodovia principal, e o restaurante dele ficou meio que numa rodovia secundária e ferrou de novo. Foi aí que esse senhorzinho se revoltou, meteu o louco e falou: eu vou trabalhar pesado nessas franquias agora. Agora eu vou meter o louco nessa franquia. E ele começou a viajar pelo país, visitando um restaurante, tentando fechar negócio. Às vezes num restaurante ele mesmo fazia o frango para mostrar que era bom, que era gostoso, que a receita era boa, dormindo no carro. Ele cruzou o país dormindo no carro. E lembrando que aqui a gente não está falando de um jovem de 15, 18, 20 anos. A gente está falando de um senhor de mais de 65 anos. E em pouco tempo, as pessoas começaram a visitar ele, começaram a querer mais franquias, mais e mais e mais. E ele abriu loja no Canadá, abriu loja no México, na Inglaterra, na Jamaica. Quando viu, já eram mais de 600 locais vendendo esse bendito frango. Só que isso, 600, pensa no seguinte, 600 locais diferentes vendendo seu frango, trabalhando ali com você. E isso era muito para alguém da idade dele cuidar. Isso era muito, cara. Então, em 1964, aos 73 anos de idade, ele vende
a empresa por 2 milhões de dólares. Pouquíssimo. E depois disso ele se revoltou, ele achou que a qualidade dos produtos dele começaram a cair, ele quis, acho que, tomar o restaurante de volta, ele quis abrir um outro restaurante com um nome um pouco relacionado para tentar vender um frango, só que isso não foi permitido, ele não tinha mais os direitos para fazer isso. Foi uma burocracia danada, enfim, ele vendeu toda a empresa por 2 milhões de dólares. E brevemente, essa foi a história de Harland Sanders, mais conhecido como Coronel Sanders, o criador da rede de restaurantes KFC, que hoje conta com mais de 5 mil pontos. 5 mil pontos. Depois de toda essa vida cagada que esse cara teve, de tudo de ruim que aconteceu, ele fundou um negócio que hoje tem mais de 5 mil pontos em 120 países e que tem um valor avaliado em mais de 5 bilhões de dólares. Então não, suas batalhas não são tão grandes assim, suas lutas não são difíceis assim, você não passou por 50 mil empregos diferentes, divorciou, perdeu um filho, é isso, é aquilo, é só cagada uma atrás da outra. E além disso, começar e criar um negócio nessa idade, o cara foi de fato começar a crescer, a ter um sucesso depois dos 60, 65 anos de idade. Quem é você para falar, eu tô muito velho? A mulher tá com 40, o cara tá com 50 anos falando, acho que não dá tempo mais não dá tempo, não consigo. Meu amigo, para de desculpa, cara. Para de desculpinha, 50 anos de idade, você tá na metade da vida, leve em conta que você vai viver até os 90, 100 anos e toca o foda-se, beleza? Ei, conta pra mim agora se você curtiu essa história. Devo trazer mais vídeos assim, outras histórias, outras pessoas, gostou do jeito que eu contei a história, bem-humorado? Enfim, deixa um comentário pra mim no vídeo, eu agradeço muito, deixa o seu like, vai me ajudar, tamo junto e até o próximo vídeo.